Seja bem-vindo, Fábio. Valeu, Tati, obrigado. Eu estava explicando aqui para quem já entrou na live que a gente tem feito essa série de lives desde o ano passado. E aí, todo mês a gente convidava, assim, era sempre um realizador, né? Sempre um diretor. Ou uma diretora. E aí, esse ano a gente resolveu mudar um pouco, a gente pensou assim, vamos abranger um pouco mais, vamos entrevistar também produtores, atores, né, outras funções no cinema e um pouco adiante. Mas aí a gente interrompeu e voltamos a entrevistar um diretor, que é você, porque a gente já queria ter você faz tempo. E você está lançando um filme novo. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui. E aí queria que você falasse um pouco como é que você começou no cinema. Eu queria que você falasse dos primórdios. Ah, legal. Obrigado, Tati, pelo convite. Obrigado a todos e todas que estão assistindo aqui, né? O cinema sempre foi minha grande paixão. Eu acredito que de todos, né? Quem não gosta de cinema, bom ou boa sujeitos não são, né? Eu, na verdade, eu não sei dizer como é que eu comecei no cinema. Eu posso dizer que eu sempre tinha vontade de mexer com esses negócios atrás de câmera. E aí eu lembrando, na minha infância, existia um espaço aqui em Natal chamado Casa da Maçã, que ficava do lado do Cinema Rio Grande. Isso só fui me lembrar depois, quando eu já estava trabalhando com audiovisual. E um dia eu me desgarrei dos meus pais e entrei por uma porta, era uma sala escura, e eu vi um grunhido muito forte, um barulho muito forte de um monstro, de um bicho. Eu olhei, eu estava embaixo da tela de King Kong. King Kong de 1976, se eu não me engano, né? Aquela versão. E aquilo me chamou a atenção. Depois eu fui me lembrando que na rua que eu morava, né, na casa dos meus pais, eu criava tipo umas peças, né? Eu fiz a encenação da Dança com os Vampiros, Dança dos Vampiros, de Roman Polanski, projetava, tinha um cine show, aí fazia uns filminhos, projetava, e tudo isso eu só fui me lembrar depois, né? Termina que tudo está interligado. Daí eu quando via... Pode falar, desculpa. Não, Você eu ia acho falar alguma interessante coisa? que essa coisa, tá tudo interligado, né? A gente nunca lembra dessa questão de exibir, né? É, É muito bacana de passar os filminhos, era o que a gente isso, fazia no cineclube, né? É, isso, é algo super exatamente. importante também. É. E aí às vezes eu passava na rua e via, raramente quando tinha algum comercial de televisão, eu ficava olhando, eu achava curioso aquilo, mas sempre por trás das câmeras, eu nunca tive vontade de atuar nem nada. E fui nessa pisada, né? Só que não existia curso de cinema aqui em Natal. No Rio Grande do Norte Uhum. não existia, pelo menos, cursos para você fazer, se formar em cinema, essas coisas todas. E sempre que tinha algum curso aberto, eu estava fazendo. E também eu era rato de sebo. Eu frequentava os principais sebos daqui e sempre falava com os donos, ó, separa o que chegar de livro de cinema, separa para mim. Então, os livros de cinema que chegavam, porque hoje em dia a gente tem internet, né? Naquela época não tinha tanto essa mobilidade da gente ter acesso à informação. E daí eu fazia processamento de dados e resolvi mudar para publicidade e propaganda, que a minha graduação é essa, porque era o mais próximo que tinha, né, de audiovisual, tinha cadeiras de audiovisual, eu fui. Quando eu me formei, aí eu fui para Roma, eu fui estudar cinema lá. Porque eu disse, não, eu quero ir, eu sou louco pelo neorrealismo italiano, eu disse, eu vou estudar cinema lá. E aí voltei para cá. Então essa é basicamente um resumo da minha história com o cinema. Que bacana, eu não sabia que você tinha estudado cinema em Roma, não. Uma vez você me falou que trabalhou em Roma num restaurante, né? Porque eu tinha que pagar as contas, né? Não tinha, não tinha bolsa
bolsa científica, não tinha bolsa. Eu fui com a cara e a coragem, então eu tinha que pagar as contas. Aí eu trabalhei em restaurante, entreguei panfleto, fiz tudo, mas estudei cinema lá. Que massa. E então a tua entrada no cinema foi pela publicidade, né? Você primeiro fez filmes publicitários e foi um aprendizado, você acha, Fábio? Total. Eu falo muito, né, que eu devo muita coisa à publicidade. A publicidade me deu uma coisa que muitas vezes quem faz só cinema, vamos dizer, no eixo Rio e São Paulo até, não tem a possibilidade de ter tempo de set, porque cinema não é uma coisa que você está sempre fazendo, e a publicidade dá isso. Então eu adquiri tempo de set. Eu quando estou num set, eu me sinto em casa. Eu sei exatamente onde eu estou, eu sei, é como se eu estivesse respirando. E é onde eu estou feliz mesmo. E a publicidade me deu isso, me deu prática, me deu esse tempo, me deu traquejo para eu poder trabalhar a linguagem audiovisual e poder fazer cinema. Seu primeiro filme foi Sangue do Barro? Não, meu primeiro filme foi um filme que tem no YouTube. É um filme se eu não me engano, é de 1998. Tá 88, mas não é 88, é 98. Eu fui para a Itália em 99, em 98 eu fiz esse filme que se chama Cinema Italiano, a Poesia em Película. É só colocar lá que acha. É uma narrativa de inserção, né? Eu trabalho várias colagens do cinema italiano, do neorrealismo até os dias atuais. E aí foi uma loucura, porque não era ilha digital, não tinha ilha digital, era ilha ponto a ponto. Eu peguei todos os filmes na locadora Planalto, que não existe mais, em VHS. Nossa! Decupei tudo em casa num VHS, parando. Foi um trabalho hercúleo para escolher as cenas que eu queria, para depois montar isso aí. Esse foi o meu primeiro filme. Que massa. Eu fui muito na Planalto também. Acho que a Planalto formou muitos cinéfilos de Natal, né? Muito, muito, muito. E assim, o que eu vejo, a importância do cineclube, do cineclubismo, né, para a formação de plateia, para a discussão, né, para o entender a crítica do cinema, para entender o cinema e também para fazer cinema, né, é uma coisa absurda. A gente teve o Cineclube Natal, Tirol, né, há muito tempo, e vocês que estão tocando esse barco do cineclubismo e com a Associação dos Críticos também, isso é fantástico. Inclusive, eu quero até combinar depois, né, ver se eu consigo levar você para falar um pouco com meus alunos de cinema, que eu tô ministrando a disciplina de crítica de cinema também. Oba! Olha aí. Vamos combinar. Já peguei o convite ao vivo aí, para você não dizer não. A gente topa, pode deixar. Fábio, eu já perguntei do Sangue do Barro porque eu queria que você falasse um pouco dele. Eu me lembro, né, que quando ele foi lançado, né, eu queria primeiro que você falasse um pouco para as pessoas, assim, o que era o Doc TV, que eu acho que era uma coisa que, né, nem sombra de ter hoje em dia algo como o Doc TV, né, você receber financiamento, né, de longo prazo para fazer um documentário, né, e falar sobre como foi a produção do Sangue do Barro. É um filme de que eu gosto muito. Eu sou suspeito para falar, né, eu também gosto. O Doc TV foi um projeto incrível no Brasil, foi um projeto ímpar. O que é que nós temos, e nós tínhamos, pelo menos, né? Hoje já mudou muito, mas o que é que nós tínhamos em termos de produção? Muito forte, e o que divulgava mesmo o leque de produção cinematográfica no Brasil era o eixo Rio, São Paulo, Minas, né? Alguma coisa no Rio Grande do Sul, pouquinha coisa em Brasília, mas muito mais o Sudeste, né? Muito mais o Sudeste.
E aí, o que é que acontecia? Os filmes eram feitos, e inclusive documentários, e as realidades que eram mostradas em nível nacional eram realidades dessa região. O programa Doc TV veio para descentralizar isso aí. Então, foi uma política, inclusive, absurda, fantástica. Porque todas as regiões do Brasil, absolutamente todas e todos os estados foram contemplados, né? O Doc TV existiu 4 edições só, infelizmente. A primeira edição, quem representou foi Buca Dantas. A segunda foi Marcelo Boenai, se eu não me engano. A terceira, eu esqueci. E a quarta fui eu e Marilande Brito com Sangue do Barro. Na verdade, a gente não ia fazer esse filme. Fala. Eu acho que foi o Voo Silenciado. Foi o Voo Silenciado de Jucurutu, não foi? Do Jucurutu. Foi a terceira. Foi o Voo Silenciado. E aí, eu e Mari, a gente não ia fazer esse filme. Nós íamos fazer sobre a visita de Mário de Andrade aqui no Rio Grande do Norte, porque estava 100 anos eu acho que era 100 anos da morte de Mário, ou tinha alguma coisa a ver com Chico Antônio. Não, era Mário mesmo, era o centenário de Mário de Andrade. E nós íamos fazer esse filme. Mas deu alguma coisa que a gente olhou para o título, o tema do Doc TV, e era Quando a Realidade Parece Ficção, é hora de fazer documentário. E eu lembro, nós estávamos até na Fundação Zé Augusto, Mário trabalhava nessa época lá. Eu disse, Mário, cara, eu acho que a parada não é essa. Ela disse, mas o quê? Não sei o quê. Eu disse, você lembra daquele cara que matou umas pessoas aqui? Lembra. Aí a gente entrou na internet. Aí vimos que tinha material para isso e a história era fantástica. A partir daí a gente montou o projeto e fomos selecionados, né? Fizemos uma oficina em Brasília, uma capacitação em Brasília, e começamos a desenvolver o projeto, né? Pegando profissionais, os profissionais eram todos daqui do Rio Grande do Norte, inclusive tinham jornalistas ligados à parte policial que nos ajudou a passar por alguns caminhos e conseguir algumas informações e materiais. E foi basicamente isso. Agora, foi um filme muito tenso, porque a história era tensa, a história era difícil, a história era complicada, e a carga energética que existia nessa história era, de fato, muito densa. E a gente ficou um pouco abalado, né, com tudo isso. Foi basicamente isso que aconteceu no Sangue do Barro. Não sei se você quer que eu... Não, eu queria saber se a gente tem como assistir, como é que a gente pode assistir ao Sangue do Barro hoje em dia? Tem uma versão, porque é o seguinte, qual foi o problema? Sangue do Barro foi para pouquíssimos festivais. Por quê? Porque a gente dependia de uma liberação da TV Cultura, e a TV Cultura é quem ia distribuir o Sangue do Barro, inclusive vender DVDs. Isso não aconteceu, infelizmente, mas tem uma versão que ela não está tão ruim, mas também não é excelente. No YouTube, Sangue do Barro, está aberto, pode se assistir, quem quiser ver e entender um pouquinho dessa história que aconteceu aqui. E aí, tinham duas coisas. Eram 2 diretores dirigindo um filme, né? Marilande e eu. A Marilande tem uma pegada muito forte com o documental. E eu nunca tive essa pegada. E não tenho mesmo. Tem gente que acha, não, porque você é documentarista. Não. Eu estive documentarista. Eu não sou documentarista. Eu sou de ficção. Eu digo até que Marilande é quem fala mais verdade e eu gosto de mentir. Eu sou o mentiroso da história. E aí, a gente dividiu da seguinte forma: Mari, você vai conduzir as entrevistas e eu vou fazer a direção das cenas, né? Então, a questão estética ficou mais por minha conta e Mari ficou à frente entrevistando. A gente teve Geraldo Cavalcante, que infelizmente nos deixou com a Covid. Ele disse, eu aceito desde que
vocês consigam uma casa para mim lá e eu passe um mês, porque eu quero conhecer as pessoas, eu quero entender a história para poder escrever. E assim foi feito. Então, Geraldo ficou lá com uma mini DV, ele ia, se enturmava com as pessoas, começava a conversar, gravava um pouco, mandava para a gente o material, e Marilândia analisava e a gente via o que é que dava liga para a história. E assim foi feito. Basicamente isso que rolou em Sangue do Barro. Né? Foi uma experiência. É interessante, ímpar. então, que a sua experiência da ficção, então, acho interessante que dá ao filme uma pegada muito interessante de suspense, né? Às vezes parece que a gente está assistindo a uma ficção mesmo, um filme policial, um suspense, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Eu, pelo menos, me senti assim no começo, assim, né? A gente sabe que teve uma tragédia, mas eu acho que só no final é que as coisas vão se desvelando, né? Vai se desvelando exatamente o que foi que ele fez, né? A gente não sabe no começo e nos primeiros momentos todos os detalhes. Eu acho um filme muito, muito interessante, mesmo, ia falar mesmo para um documentário. Olha, logo eu que gosto de documentário, mas assim, não é um documentário arrastado, é um documentário muito, muito com uma pegada mais rápida, né, de suspense e tal. Isso, e assim, eu não tenho nenhum pudor em dizer que assim, eu e Marilande, e fomos nós dois mesmos, né, que a gente conseguiu quebrar um pouco do que se tinha em termos de visão de documentários aqui. A gente mudou um pouquinho essa estética de documental que normalmente nós estávamos acostumados. Eu adoro documentário, e eu gosto de um documentário que seja mais fluídico, né? Eu não curto muito aqueles documentários muito, como é que se diz? Pautados só nas entrevistas e que não tenha uma dinâmica, uma fluidez. Sangue do Barro tem isso. Gente, então quem quiser assistir, procura no YouTube Sangue do Barro. É um documentário interessantíssimo, com essa pegada mais rápida, sobre um assassino que... Isso foi em que ano? Foi em São Gonçalo do Amarante, há muitos anos, né? No início dos anos 2000, né, Fábio? Foi 1997 que o Genil, 96, 97, ele teve um surto lá e matou em torno de 14 pessoas em menos de 24 horas. Foi isso. Mais ou menos isso que aconteceu. Em linhas gerais, né? Assistindo o documentário, vai se entender um pouquinho ou não. Fábio, me fale, eu vi Sangue do Barro e vi a Pizza, né? Os seus outros filmes eu não vi ainda. Então, assim, queria que você me falasse como é que foi do Sangue do Barro até a Pizza, porque são dois filmes com as chaves, né, bem diferentes, assim. Isso. O projeto da Pizza, né? A Pizza é um projeto de 2010, se eu não me engano, 2012, alguma coisa assim. Nossa. Era um roteiro que estava parado. Eu tenho uns roteiros assim, né? Que ficam parados e de repente aparece a oportunidade de filmar. Porque eu entendo que o cinema ele deve ser respeitado. Eu entendo também que no começo as pessoas fazem, né, o cinema de guerrilha, vamos fazer, tudo mais, principalmente estudante, ótimo, para exercitar. Mas depois, se você não respeita o cinema não vai te respeitar. E eu, quando entro no filme, eu entro todo, eu não entro pela metade. Eu preciso que tenha o mínimo de condições. Eu trabalho com equipes grandes, eu trabalho com departamentalização, então eu demoro muito a fazer filme, né? É tanto que esse mês vai ser lançado um outro filme meu, que foi rodado em 2016, e daqui a pouco eu falo dele. Mas a Pizza era esse roteiro, eu estou dizendo nós, eu não estou me colocando na terceira pessoa, não, porque produtores sou eu, Johan Jean, né? E Tobias Pelicano. Então, nós entramos no edital do SESC, né? Começamos, aí tivemos vários outros parceiros para poder complementar e fazer o filme, e
deu isso. É uma história, eu acho, muito interessante. Eu tinha uma atriz, né, que desde 2010, desde 2012, eu disse, olha, é você, que era a Fafá Fialho, uma excelente atriz aqui do Rio Grande do Norte, e eu dizia, Fafá, vai ser você, vai ser você, vai ser você, e chegou um tempo que ela já não acreditava mais que ia ser ela, e eu dizia, não corta o cabelo, não corta o cabelo. E ela se encontrava comigo nos cantos, aí, posso cortar o cabelo? Eu disse, não, não corte, vamos fazer o filme. Não acredito. Foi, e ela ficou esse tempo todo sem cortar o cabelo, né? E fez o filme, então tinha que ser ela, e foi ela mesmo, e estamos com outro projeto ainda, aí novo agora, que ainda não posso revelar, mas também vai ser bem legal, que é um projeto que vai fechar a minha, que eu chamo a pequena trilogia de Silva de metalinguagem, que começa com ensaio de roteiro, que vai ser lançado agora dia 28 no TAM, que é pelo projeto Destino Coletivo. Também é um filme de metalinguagem bem interessante. São 5 atores dentro de um apartamento, enclausurados, baseado numa obra de Sartre, chamada Recluse. E é sangue na veia, é isso. Eu gosto muito de trabalhar com atores. Eu sempre falo que existem várias características de diretores. Eu sou um diretor de ator. Eu escrevo para ator. Então, eu procuro puxar isso aí. E na pizza a gente tem Fafá Fialho, tem Rodrigo Bico, Rodrigo Brugman, revelação. Rodrigo é um palhaço piruá, né? O primeiro trabalho dele, né? E deu show. Pedrão Queiroga, né? Nosso veterano do cinema. E aí eu contei com uma equipe fantástica, né? Eu contei com uma equipe de profissionais daqui do Rio Grande do Norte, linha, assim, lá em cima, Jean, na fotografia, Júlio Schwantz, operando câmera, assistente de câmera, Paolo Ottoni, direção de arte, Keila Sena, André Santos, meu assistente de direção, Amaro Bezerra. Como é que não chamam esse cara para trabalhar aqui mais vezes? Amaro foi o maquiador do primeiro filme, não, mas de um dos filmes mais importantes do Rio Grande do Norte, Boi de Prata, de Augusto Ribeiro Júnior, de 1980. 80, 81. E Amaro, eu tive a honra dele estar nesse filme, né, fazendo a maquiagem, Tobias Pelicano fazendo a produção executiva, então Ricardo Félix no áudio. Eu tive uma equipe assim dos sonhos mesmo. Falando nisso, Rômulo Scaff aqui da associação entrou e disse aqui, parabéns, Fábio, curto é massa, Brugman é um baita ator. Ele colocou Bergman é um baita ator, mas eu acho que é um erro de digitação. Brugman. Não, porque ele estava pensando em Bergman, aí ele foi para Bergman, né? Deve ter sido. Rômulo é um querido, cara, adoro o Rômulo. A gente... Falando nisso, quem quiser fazer pergunta para Fábio, pode, ou comentar alguma coisa, pode falar por aqui que eu leio as perguntas, viu? Fábio, eu ia lhe perguntar, já que você, né, tocou nesse assunto assim da questão da produção, que você, né, departamentaliza, assim, e tal. Eu assisti ao seu filme no festival, no Curta Mossoró, no Fest Curta Mossoró, né, que terminou agora, né, final de abril. E no começo, né, quando a gente participava dos festivais, eu acho interessante que a gente assistia aos festivais. Eu, antes de escrever sobre cinema, eu ia aos festivais porque gostava e a gente via muita coisa muito com cara de reportagem, de vídeo-reportagem, né? Era aquela coisa assim, o pessoal, às vezes parece que mandava mesmo os documentários que fazia, assim, na TV Assembleia, nessas TVs, assim, para participar de festival, assim, e eu ficava indignada com isso. E hoje em dia a nossa produção, ela tá bem mais profissional, né? Assim, profissional no sentido de, não que antes não fosse profissional, mas eram profissionais do jornalismo, né? E não do cinema, e hoje em dia a gente tem equipes de cinema.
O que você acha, né, que como é que essa nossa produção evoluiu, como é que você enxerga isso, né, do ponto de vista de quem está fazendo? Porque ainda assim, apesar de a gente ter ótimos profissionais, é muito difícil fazer cinema, né? Muito difícil obter recurso, muito difícil obter, né, as pessoas fazem outras coisas, né, para ter seu ganha-pão. Tati, é o seguinte, você não falou errado, não. O que acontecia antes, né, é que as pessoas ainda estavam aprendendo o fazer cinema. Nós temos vários hiatos, né, no que tange a arte cinematográfica aqui. E isso atrapalhou muito, né? Além de falta de acesso. A gente ficava meio que isolado. Se a gente for pegar a história do cinema, nós tivemos ciclos de cinema no Sudeste, tivemos no Nordeste, e Pernambuco não tivemos aqui. A Paraíba teve uma produção exponencial de cinema, e nós não tivemos, né? Então a gente ficou meio que num limbo cinematográfico. Uhum. A gente foi meio que aprendendo por osmose, e depois começaram a vir cursos livres, vários, inclusive os primeiros cursos, eu acho que o Cineclube Tirol começou a fazer na Fundação José Augusto há muito tempo, né? Mas muito tempo mesmo. E eram cursos que eram feitos. Depois teve a Zoom com Henrique José, Keila Sena, que trouxeram vários cursos de profissionais de fora para cá. Então a gente começou a ter vários cursos livres. E aí, em 2010, né, eu fui convidado a criar o primeiro curso de cinema em nível superior, que foi o curso de cinema da UNP. Né? Durou formou 2 turmas, e depois foi criado de produção audiovisual, que Rômulo é até formado em produção audiovisual, e que continua até hoje tendo. A partir desse momento do estudo do cinema, do contato com outras produções, com o que se é feito no Brasil, a gente tem... Fafá Ariel entrou aí. Fafá foi quem fez o cabelo da pizza. Beijo, Fafá, linda. A gente começou a entender mais e a fazer, e ter acesso, né, a equipamentos, a tudo, além da técnica. Então, eu acho que tudo isso foi um conjunto que corroborou para que nós pudéssemos atingir um nível que nós temos hoje. Os filmes produzidos no Rio Grande do Norte não deixam a dever em nada, né? Para você ter ideia, a notícia agora, Vlami, né, Seu Cruz, está com 5 filmes em festivais internacionais. Nós tivemos... a Katz entrou também. E aí, Katz, beijo. Catarina Dolan. Então, assim, nós tivemos vários profissionais, e temos profissionais com filmes de qualidade que estão representando o cinema feito aqui no Rio Grande do Norte, tanto na região Nordeste, quanto no Brasil e no mundo. Né? Uhum. É isso. Inclusive, Júlio Castro é o diretor de fotografia do Ensaio de Roteiro, que estreia agora dia 22 no TAM. Né? Faz parte do Destino Coletivo. 28 de maio. É isso. Ensaio de Roteiro é esse da trilogia ou não é? O da trilogia já... Da trilogia. É o primeiro filme da trilogia. Aí ele começa, foi lançado primeiro A Pizza, que foi feito depois, que é Ensaio de Roteiro, vai ser Ensaio de Roteiro, e fecha com outro filme que eu ainda não vou dizer, porque a gente ainda está organizando o projeto dele, que é o que fecha a pequena trilogia de Silva Metalinguística. Me diz, e me fala sobre a questão de como é que faz para fazer cinema, se você, né, uma das coisas que a gente critica bastante, né, é a falta de uma política pública para cinema permanente no estado, né, assim, então você quer fazer um filme, aí você fica esperando um edital, vai sair um outro edital daqui a 2 anos, né, a gente está vivendo uma época boa agora por conta dos recursos da Lei Aldir Blanc, né, por uma situação muito ruim, a gente teve mais recursos, nos festivais a gente está vendo bastante filme interessante que foi feito com recurso da Lei Aldir Blanc, mas isso não é o normal. Como é que se vive de cinema, como é que se faz cinema sem uma política permanente de apoio ao cinema? Como é que você faz? Pronto.
Só respondendo, Katz, isso, você foi uma das que leu o roteiro da pizza em 2015 e Pelicano, nosso produtor executivo, o homem do dinheiro, acabou de entrar aí. Pelica, Tobias Neves Silva. Não faz, não faz. Não tem como se fazer cinema sem dinheiro. O cinema, ele precisa, assim como... Eu não vou entrar na seara de outros, da cultura como um todo, né? Mas eu vou falar especificamente do cinema. Não tem como fazer. Tá? Uhum. Você pode ensaiar. E aí entrar em questões de cinema de guerrilha. Isso aí é muito bom, como eu falei, para você praticar, para você entender. Mas não é viável, principalmente do ponto de você ter um produto de um nível que possa ter competitividade em nível internacional. E é isso que eu penso. É preciso de políticas públicas, é preciso de fomento público e privado. Só dessa forma se consegue fazer cinema. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento singular aqui em Natal, né? Nós estamos com uma possibilidade de um edital que nós nunca vimos na história e foi uma luta, né, dos produtores audiovisual junto com a prefeitura, junto com a Capitania das Artes, em puxando e mostrando em muita discussão. Eu passei uns 3 anos afastado e voltei ano passado a ser realizador. E tá esse burburinho todo, e a gente tá muito feliz, e assim, voltei para a luta, voltei para a batalha, para o meu ofício de cinema, que é o que eu realmente gosto mesmo de fazer. Há um tempo atrás, acho que umas 2 semanas, eu estava escutando não, há menos que isso, uma entrevista com uma advogada que trata, né, de incentivo à cultura por conta do veto que Bolsonaro vetou a lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II, né? Isso. E ela falava assim, não é fora do comum, né? É comum no mundo inteiro você ter incentivo público à cultura, até para que haja preservação da memória, para que haja incentivo à produção de artes em geral, é necessário que a gente tenha, né, financiamento público por meio de fundos ou por meio de leis de incentivo, né, de renúncia fiscal. Então eu acho interessante a gente entrar nesse assunto, porque não existe uma cultura, né, permanente de incentivo, como está tendo, agora a gente tem tido mais editais, mas é muito difícil, né? Se você for viver disso, não dá. Né? E a gente tem, por exemplo, Rafa Teles acabou de entrar. Rafa sabe muito bem disso, né? Eu trabalho no Klaus, eu trabalho na Casa de Zoe, enfim, todo o trabalho do pessoal, da construção do pessoal do teatro aqui, né, para tentar se manter e operar dignamente o seu ofício. Se nós não tivermos essas condições, nós não conseguimos. Agora, não adianta cruzar os braços, não adianta se vitimizar, não adianta ficar chorando, achar, não, porque o governo não. O governo não está fazendo, a gente tem que cavar, a gente tem que pressionar os políticos, dizer, foi vetado isso aqui, a gente precisa. A gente chega em esfera municipal, em esfera estadual e diz, precisamos de políticas públicas, precisamos que as leis de fomento sejam implementadas, precisamos de políticas realmente direcionadas para o audiovisual e para as outras artes também, né? E a gente precisa pressionar, nós precisamos exercer a nossa cidadania e nosso poder de voto contra o veto ou contra os vetos, né? É por aí. E mais, né, a gente tem que exercer, mesmo a gente, por exemplo, nós, né, que somos espectadores, eu acho que a gente tem que exercer também o direito de pressão, né, pressionar nossos deputados, pressionar nossos vereadores, pressionar para que aprovem, né, leis de incentivo, né, fundos. Tati, desculpa te interromper, é porque é muito importante isso que você está falando e eu tenho informação para complementar. Natália Bonavides, ela entrou com R$500 mil
numa emenda dela, né, grana do mandato dela para o audiovisual, para um edital que vai ser feito do Estado. Tivemos Olha uma aí. reunião com a governadora disse que vai entrar também com a governadora Fátima com um dinheiro para isso, para esse edital ficar mais poupudo, né? A vereadora Brisa Braque também tem uma emenda de 65 mil reais, se eu não me engano, para o audiovisual. Então, assim, a deputada Isolda também encampa essa luta. Então, tem alguns políticos aqui que são sensíveis, que entendem a importância, né, da cultura, do audiovisual, das outras artes também, e procura chegar junto e se sensibiliza, né? É Uhum. isso. É desse apoio que a gente precisa, né? Fábio, hoje eu estava, coincidentemente, eu tinha pensado em conversar sobre isso com você, mas eu vi um vídeo no Instagram do Lázaro Ramos, que ele fala da questão do 13 de maio, que o 13 de maio é citado no filme novo dele, no Medida Provisória, né? Que a questão da... Não sei se você já assistiu, mas no Medida Provisória eles publicam uma medida provisória mandando os negros de volta para a África, né? África. Quem quisesse, a Quem princípio era que... optativo, né? Mas depois passa a ser obrigatório. E ele fala justamente que a data não foi escolhida por acaso, 13 de maio, né? Porque a abolição da escravidão, ela foi uma abolição, mas ela também foi um momento em que as coisas não foram tão simples assim, né? Que a partir dali também os negros passaram a ser sujeitos de crimes, né? Como não podia professar, não podia lutar capoeira, tinha crime de vadiagem se você ficasse na rua. Você professa uma religião de matriz africana, né? E era sobre isso que eu ia te perguntar. Como é que você se vê nessas, né? Falta representatividade, né? Eu acho que o filme de Lázaro é assim, um grão de areia, né? Com tantos outros filmes que a gente poderia fazer sobre esses temas, né? Sim. Eu, como homem negro, eu posso falar um pouco, né? Não que pessoas de outra raça também não possam falar, eu não concordo muito com isso. Eu acho que, e aí, Rita Von Hunt fala muito bem sobre essa questão de local de fala, né? O local de fala você tem que ver de onde é que está vindo o discurso e buscar o discurso. E aí Uhum, legitima quem está proferindo o discurso ou deslegitima, né? uhum, A abolição, a gente muitas vezes questiona isso e pensa como se fosse uma benesse dos brancos para com os negros, só que colocou os negros numa situação de abandono total. As grandes favelas surgiram daí, né? uhum, E aí a gente nota que falta, né? Nós somos um país extremamente racista, extremamente, né? O negro ele não é respeitado no seu trabalho, ele não é respeitado na rua. Você vê policiais negros que não se veem como negros, porque para serem aceitos por outros, eles entram nas favelas atirando e matando e não estão nem aí, mas não uhum, entram num condomínio, não que eu estou querendo isso, tá? Mas não entram uhum, num condomínio de branco atirando, mas entram nas favelas, nas periferias, nas comunidades, atirando e matando. Por quê? Porque são os novos capitães do mato, né? Eles estão a serviço de uma, eu não vou usar esse termo elite, mas eles estão a serviço de uma aristocracia que sempre existiu no Brasil, né? Gessé uhum. Souza fala muito bem sobre isso, sobre essa elite, que é a elite do atraso, né? A nossa elite do atraso. E aí a gente perde um pouco a representatividade. Quando a gente vem para a religião, as religiões de matriz afro, eu sou um bandista, a gente nota que há também um certo embranquecimento de esconder a questão negra, né? Hum. Existe isso também em alguns pontos. Eu sei que tem gente que vai cair de pau em cima de mim, mas faz parte. Porém, essa discussão precisa ser feita. Travou um pouco aqui, Fábio, para mim.
Acho que a conexão tá ruim. Vamos esperar a Fábio voltar. Desculpa. Ah, melhorou. Tá, ó, voltou. Agora eu tô. É, essa discussão precisa ser trazida para cá, né? A gente precisa de representatividade e a gente precisa de respeito. Se fala tanto em Estado laico, mas você vai numa repartição pública, tem uma cruz. Que Estado laico é esse? Eu queria entrar numa recepção, como é que se diz? Numa repartição pública e ter uma firmeza de Exu e Pombogira. Aí seria massa, aí seria laico. Ter uma estátua de Buda, né? Porque o problema não são as religiões, cara. O problema são as pessoas que querem usar como forma de dominação. E o negro, ele sempre foi escorraçado. Ele teve que sincretizar para poder proferir sua fé. Ou seja, colocar santos do cristianismo, da Igreja Católica, para poder cultuar os seus deuses, as suas divindades. Então, a gente tem problemas seríssimos. Enquanto nós não resolvermos esses problemas, dificilmente nós seremos uma nação. Nós seremos uma ruma, que é o que nós vemos por aí. Todo mundo junto e brigando por seu espaço. E às vezes, eu não sei se você tem a impressão que eu tenho, mas assim, eu às vezes assistindo criticamente a publicidade, por exemplo, né? Eu tenho a impressão de que a presença de negros na publicidade, isso foi tão criticado que não existiam negros na publicidade, por exemplo, né? Então, nas propagandas de TV, nos filmes publicitários. E aí a gente vê em algumas situações assim, tem um negro, aí tem um branco, tem um ruivo, parece que é uma coisa um pouco forçada, assim, você fazer com toda a cartela de cores, assim, né, fica um pouco estranho, assim, como, né, uma tentativa de forçar uma diversidade que não é muito natural. Então eu acho que isso, eu tô para ver isso ainda no cinema, porque tudo bem, não é legal essa forçação de barra, mas a publicidade está tentando, né? E no cinema ainda é muito, eu acho que ainda é muito matemática, muito branca, muito elitista, né? Os filmes que mais fazem, né, que mais fazem bilheteria no Brasil são aquelas comédias da Globo, né? Financiadas pela Globo. Isso. Então, que vendem um padrão de vida, né? Branco, de classe média, né? Então, eu acho Isso. que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né, Fábio? Para Muito, se ver muito. na tela, né? O que existe, né? E deixa eu fazer um parênteses, porque eu vou esquecer. Eu vou esquecer disso de seguro, né? Eu tenho um Insta chamado Casa de Exus, né? E é bom porque tem várias informações nesse Instagram sobre questões relacionadas a, basicamente, Exus e Pombogiras, né? Então, quem quiser entrar, seguir, curtir, eu vou agradecer muito. Pronto, já fiz meu comercial. Voltando a essa questão, existe um problema sério de dominação cultural, né? Um problema de dominação cultural. Então, as potências maiores, isso durante toda a história, elas tendem a dominar. Então, elas vão dominar de várias formas. Uma delas é mostrando o modelo idealizado de sociedade. Então, seria uma sociedade branca, caucasiana, e essa não é a nossa realidade. Essa não faz parte da nossa característica social. Nós temos índios, negros, brancos, orientais. Nós temos uma miscigenação fantástica aqui no Brasil. Então, enquanto nós não entendermos isso enquanto força cultural, a gente vai ficar engatinhando nesse processo, em todo esse processo. A questão da publicidade, Tati, você colocou muito bem. Eu tenho algumas questões sobre isso, porque realmente é forçado, fica fake, fica falso. Eu sei porque eu já fui produtor de publicidade, eu dirigi muita publicidade, e às vezes vinha, um negro, porque era legal se colocar e porque existia, se eu não me engano, uma lei onde deveria se ter. Então isso aí é estranho. Por que não usar pessoas negras? Por que não usar toda essa mistura que a gente tem para expressar?
Muitas vezes eu vejo comerciais de empresas locais e elas usam essas pessoas loiras, ruivas, brancas, olhos verdes, azuis, não sei o quê. Massa, beleza se usar, mas também tem as outras coisas e a gente precisa se identificar. O cinema novo, ele veio para quebrar muito disso. Quando o Nelson Pereira dos Santos vai e faz Rios 40 graus, eu já ia botar 50 graus, ó, já ia queimar todo mundo. Ele vem para quebrar isso aí, ele vem para quebrar as chanchadas, né, que existia um modelo de dominação cultural norte-americana, prioritariamente, de mostrar uma coisa que não era realidade do Brasil, falsa. Aí ele começa, né, aquele sobrevoo fantástico pela Baía do Guanabara, Corcovado, o Maracanã, e vai para a favela. E sobe a favela. E aí começa a contar a história. Então, as pessoas começaram a se enxergar, começaram a se ver pela primeira vez no cinema brasileiro aí, sem idealismos, sem essa falsa personificação da cultura e do povo brasileiro. Que bacana. Ó, Bicudo, Rodrigo Bico entrou agora. Rodrigo Bico. O nosso ator com a personagem Fábio Consuelo. Né? Gente, a gente já está se aproximando do final. Ó, eu falei, Fábio, ia passar num instante, quando a gente começasse a engatar o papo, ia estar perto da hora de terminar. E eu sei que você tem que trabalhar. É uma pena, mas vou aqui, obrigada para quem entrou, muito obrigada. Marcela disse aqui, maravilha a discussão de vocês. Bico está dizendo aqui, ouvir essa dupla é sempre muito bom. Eu queria fazer uma pergunta final, duas coisas, na verdade. Eu queria que você indicasse para o pessoal onde é que o pessoal pode ver a pizza, né? Quais são os próximos festivais que vocês vão participar. Eu vi no Fest Curta Mossoró, eu amei. Na verdade, eu participei da curadoria do Fest Curta Mossoró, não foi nem da Mostra Potiguar, não foi nem do júri da crítica, foi da curadoria, né? E o filme foi um dos selecionados. Queria que você dissesse, né, onde é que as pessoas podem assistir a pizza, e queria só que você falasse dos próximos projetos. Eu fiquei curiosa, você não tem vontade de fazer um filme, não, sobre a Umbanda? Alguma... Eu penso em fazer alguma coisa nesse sentido, mas seria uma coisa mais lá para frente, né, para a gente tentar mostrar um pouquinho, mas para eu poder falar sobre isso, eu tenho que ter propriedade. Aí eu preciso estudar bem, porque o buraco é mais embaixo. Né? Você é exigente, você é bem exigente. Eu acho que quando a gente se dedica a alguma coisa, e, por exemplo, como eu falei, o cinema eu não entro pela metade, eu entro inteiro, e o respeito que eu tenho ao cinema, eu prefiro não fazer, sabe, Tati? Eu prefiro não fazer do que fazer meia boca. Com relação à pizza, nós nos inscrevemos agora há pouco em 3 festivais. O de Caicó, não sei se nós fomos selecionados, ainda não saiu. Eu tenho que ver com o Pelicano, ele é que sabe. Um festival em São Paulo, um festival em BH, e nos inscrevendo em festivais. Se eu não me engano, em junho vão começar as exibições da pizza pelo Sesc. Porque o Sesc é que é responsável por isso. Agora em junho, se eu não me engano, deve ter no Sesc Natal Centro, Sesc Zona Norte, Sesc Caicó, Sesc Mossoró. E aí a gente começa a ver algumas exibições para ver, né, para colocar, para estar divulgando, porque é um filme bem legal. Você assistiu, é bem divertido, eu acho. Eu acho. Eu recomendo para todo mundo. Eu também. Eu gostei muito. Gente, em falar nisso, assim, fica a recomendação também para quem está assistindo a gente. A gente tem tido como nunca festivais de cinema também pelo estado. Isso é muito bacana. A gente, enquanto associação, tem participado, sabe, Fábio, dos júris, né? A gente sempre se oferece para compor um júri da crítica, ou então, assim, separadamente, eu, Marcela, né, a gente participa das curadorias também, né, e é um prazer, assim, a gente assistir aos curtas daqui, assistir aos curtas de Pernambuco, do país inteiro. A sensação que eu tenho é que é ali que o cinema
né, existe, porque é perto da gente, são temas da gente, são histórias nossas, histórias muito próximas, é criatividade de gente muito próxima, e eu acho muito bacana. Muito obrigada pelo seu cinema. Continue fazendo cinema, por favor. E obrigada por ter topado participar desse bate-papo. Fica a recomendação para todo mundo para assistir a Pizza. Isso, imagina, Tati, eu que fico feliz, agradeço o convite, foi ótimo o bate-papo, é sempre bom estar falando de cinema, né? E vamos assistir a Pizza, vamos assistir Ensaio de Roteiro, que também vocês vão gostar, é um filme pauleira, né? Bem legal, não é comédia. Ensaio de Roteiro, você falou que estreia no TAM, qual dia? Dia 28 de maio. 28 Massa, de maio, pertinho. né? Massa. Que faz parte do Destino Coletivo, né? Um projeto onde 5 filmes, foram 5 curtas que compõem um longa e eles vão passar. Um dos episódios é esse Ensaio de Roteiro que eu roteirizei e dirigi, né? Massa. E aí, acredito que até o final do ano está sendo rodado mais um curta para eu começar a me debruçar no meu projeto de longa-metragem para 2024. Eita, olha aí. Eita, já obtive uma exclusiva aqui, já tem... Sim, você é a primeira pessoa a saber disso. Já tem um longa-metragem em preparação, bacana, muito legal. É isso. Fábio, brigadão, viu? Imagina, Tati, brigadão por ter vindo bater esse papo. Vamos marcar outros. Vamos sim, à disposição. Beijo grande, obrigado a todos e todas que assistiram. Valeu, obrigada. Beijo.